receber aquilo que Tu tem para nós. E o Senhor convidou hoje a Ana Paula, Pai amado. Oh, Deus, toca na Ana Paula do alto da cabeça até a planta dos pés. Que ela possa, Senhor, nos entregar aquilo que Tu já ministrou no coração dela, Senhor. E ela é uma pessoa que tem experiência com fé, é uma mulher de fé, então tem autoridade para falar sobre isso, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor. Enche ela do Teu Espírito, que ela seja um canal, Senhor, a fluir, e que do seu interior fluam rios de água viva, Senhor. Nós oramos assim, em nome daquele que tem sobre todo nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, deixa eu me arrumar aqui agora, né? Vamos lá. Bom dia, minhas irmãs. A paz do Senhor para cada uma de vocês. Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula. Eu sou esposa do diácono Renato. E eu estou muito feliz por essa manhã. Cada detalhe que Deus tem cuidado para a gente estar aqui, né? Então a gente já louva a Deus por isso, como a Adriana falou no começo, né? E Deus falou tremendamente, né? Em cada detalhe aqui até agora. Então falou nos louvores, na oração, nos recados, né? E também nas ofertas. E agora, né? Eu tenho uma missão. E eu agradeço a Adriana pelo convite. Confesso que a gente recebe com grande temor e tremor. Quem já esteve aqui sabe qual é o sentimento, né? Mas falei, Senhor, eis-me aqui para compartilhar todas as boas novas de Jesus na minha vida, compartilhar tudo que Ele colocou no meu coração para essa manhã. Então, que Deus fale tremendamente no coração de cada uma de vocês. Como a Adriana falou, a gente tem aprendido sobre fé. E cada vez que eu vim aqui, cada encontro, né, que eu estive aqui, quando eu estava fazendo a palavra, me veio a memória de eu ler o que eu estava escrevendo em cada encontro que eu vim aqui, né? E como ela falou que esse ano é fé, a gente começou falando sobre uma fé que agrada a Deus. E aí Deus falou comigo. Depois a gente falou de viver pela fé e não pelo que vemos. Depois foi falado fortalecendo na fé em tempos difíceis. Eu fui anotando tudo, viu? Fui guardando. E no chá foi falado que a esperança parece distante, mas a fé nos sustenta, né? Conhecemos um pouquinho do testemunho da Corey, né? Eu baixei o PDF do livro, O Refúgio Secreto. Ainda não li tudo, mas eu estou lendo. E hoje, a Adriana me deu essa missão e o título hoje da pregação é A Fé que Transforma Gerações. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. A nossa responsabilidade, né? Nós temos uma família. Todas aqui têm uma família. E a gente, quando conhece a palavra, somos crentes, nós temos essa responsabilidade. Precisamos ser instrumentos na mão de Deus, né? Então é muito importante isso. E o nosso texto que a gente vai ler hoje é segunda carta a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, de 1 a 7. Antes de ler, minhas irmãs, eu queria já deixar destacado aqui sobre a fé. A fé, ela é um elemento essencial para a gente se aproximar de Deus. Quando a gente começa a andar, a caminhar com o Senhor, é a primeira coisa que a gente aprende. A gente precisa ter fé. Para quê? Para justamente a gente saber que Deus é a nossa esperança. A fé, ela não espera. O que isso significa? Que ela não espera ver para crer. A fé, ela gera. Então, isso é muito importante. Eu queria deixar essa manhã antes de ler a palavra. Amém? Então, vamos lá. Deixa eu colocar meu óculos, né? Então, segunda carta de Paulo a Timóteo, de 1 a 7. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus,
conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, gente, essa palavra a gente precisa entender um pouquinho sobre Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era um discípulo, companheiro de Paulo, e que a gente lendo aqui, Paulo gostava muito dele, né? Então, ele era o seu companheiro de viagens, de missões, né? Todo o ministério, ele estava ali acompanhando Paulo. E o que significa Timóteo? Timóteo significa servo devoto e fiel. E aí agora eu queria ler um pouquinho sobre a origem de Timóteo. Vamos entender um pouquinho sobre a origem dele. E aí agora a gente vai ler Atos 16, de 1 a 3. Atos 16, de 1 a 3. Esqueço de ler. Bom, Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Eu vou repetir. Filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam o número. Bom, gente, por que eu vim aqui para a origem, né, de Timóteo? Que primeiramente, essa pregação ela tem um alvo. E o alvo dessa pregação são os nossos filhos, nossos netos. Então, quando a gente olha aqui a origem de Timóteo, a gente vê que ele tinha uma mãe judia crente, porém ele tinha um pai grego. Então, esse casamento não falava a mesma língua. Então, a gente tinha a mãe que cria em Deus, mas a gente tinha também um pai que era politeísta, ele acreditava em vários deuses. E aí vocês podem reparar aqui na palavra que Paulo fala assim: Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou. E aí tem um detalhe, né? Deixa eu passar minha folhinha. E aí tem um detalhe sobre a circuncisão. Então, a gente já entende aqui que Timóteo, ele passou uma infância longe dos judeus. Ele não teve esse convívio, porque ele não foi circuncidado. Já foi impedido disso porque não tinha um casamento que falava a mesma língua. E aí, o que era circuncisão? 8 dias de nascido, né? O bebê ia lá e era circuncidado. Era o que? Era a marca da aliança de Deus com os judeus. Timóteo não teve isso. Timóteo não passou por isso, porque tinha um casamento com religiões diferentes. Porém, a fé dessa mãe em criar ele
temente a Deus, cuidar dele, falando da palavra, ela não perdeu a fé por isso. Porque Paulo lembra dela. Paulo lembra da avó Lloyd e da sua mãe Eunice. Então, não só Paulo lembra, né? Deus estava com elas, né? Chamou tanto a atenção porque elas criaram ele conhecendo a Deus. Elas não perderam a fé por isso. Porque hoje, minhas irmãs, eu queria chamar a atenção que as novas gerações podem ter uma profecia de Deus. A gente não sabe. Então, a gente é instrumento para acontecer essa profecia. Porque Timóteo, ele tinha uma profecia. Vou ler aqui com vocês também. Vamos lá? Ó, 1 Timóteo 1,18. O bom combate. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e boa consciência. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Então, vocês viram que aqui tinha uma profecia? Então, quem começou esse bom trabalho, quem começou a apresentar Timóteo a Deus, foi a sua avó e sua mãe. Então, a importância, né, nessa manhã é da gente entender a nossa responsabilidade. E eu dividi essa pregação em alguns pontos, né? Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui é justamente como ser uma discipuladora de Cristo, né? Então, a gente já viu aqui que Timóteo, ele tinha pais de religiões diferentes. Timóteo não foi circuncidado aos 8 dias de vida, né? Paulo, depois que fez a circuncisão, né, com ele. E sobre o casamento. Então, assim, minhas irmãs, eu passei um período do meu casamento assim. Há 23 anos atrás, eu comecei minha caminhada de fé, né? Onde eu me entreguei a Jesus. E foi nessa igreja, eu recebi um convite. E eu vim convidada e depois nunca mais saí. Estou aqui até hoje. Só que eu vim sozinha. O meu marido não era de religião nenhuma. Então, quem começou essa caminhada fui eu. E aí, eu aceitei a Jesus, eu comecei a caminhar com ele. E aí, vem aquela questão. E a minha geração? Eu quero que a minha geração conheça Deus. Eu quero que a minha geração siga Ele. Então, eu preciso começar a discipular quem? O meu marido, né? E na época era o bispo Luiz Paulo, né? Que na época ele era pastor. E ele sempre falava o quê? Não seja uma crente chata, né? Não fique perturbando. Você tem que dar o exemplo, né? Então, em primeiro lugar, se você está numa família que nem todos falam a mesma língua, em primeiro lugar devemos ser o quê? Um exemplo. É a sua vida que transforma também gerações, né? É o seu dia a dia. Quer uma escola melhor do que a nossa casa? Dia e noite tem alguém te observando, né? Você acordou, tem alguém te observando. Você vai dormir, tem alguém te observando. Então, não tem melhor escola, né? Que todo mundo fala, é fácil ser crente aqui, né? Estamos aqui todas lindas, né? Louvando a Deus. Mas em casa, né? É a Ana Paula, é a Adriana, né? Então, em casa é a nossa primeira escola. E é aonde a gente tem que sempre vigiar. É aonde a gente sempre tem que lembrar disso. Eu agora tenho um legado. Eu agora me responsabilizo por isso, porque meu marido ainda não conhecia. Então, eu era responsável para isso, para trazer minha família para Cristo, né? E aqui o Espírito Santo um dia falou comigo, olha, o dia que seu marido entrar por aquele portão, ele não vai sair mais.
E o Renato, ele vinha me buscar, mas ele nunca entrava. Então, ele já conhecia todo mundo lá fora, ficava me esperando. E isso eu passei 2 anos e meio. A gente conta, né? Porque quando a gente está ali, né, perseverando. Então, foram 2 anos e meio. E aí aconteceu, infelizmente, a minha sogra, ela teve um AVC. E foi sério, ela ficou vários dias internada. E foi o momento que o Espírito Santo me tocou. E falou, agora é a hora. Vai lá e fala. E aí eu fui lá e falei dos médicos, que só Deus opera, que só Deus faz um milagre, né? E passei tudo aquilo, tanto para ele, quanto para o irmão dele, para toda a família dele. Foi a hora que eu falei de Jesus para eles. E aí todo domingo, né, aquela rotina, ia lá, me arrumava, né, para ir para a igreja. E aí ele falou assim, você vai para onde? Ó, né? Ele já sabia, né? Para onde você vai? Vou para a igreja. Hoje eu vou com você. E na mesma hora o Espírito Santo falou comigo, lembra do que eu te falei. E aí eu já fiquei, né, irmãs? Imagina, né? Senhor, é hoje, né? Ele vai passar pelo portão, ele vai passar pelo portão. E aí aconteceu, né? Ele entrou, ele veio pela dor, né? E o bispo Luiz Paulo falou palavras que era diretamente para ele. Eu falei, Senhor, ou meu marido vai sair correndo ou ele vai ficar de vez, né? Porque, olha, foi tremendo, né? Foi diretamente, realmente, para ele, né? Ele conta o testemunho dele. E ele começou ali a sua caminhada de fé. Então, foram 2 anos e meio. E a responsabilidade era minha, porque eu aceitei a esse Jesus. Então, hoje pela manhã, temos que tomar essa responsabilidade, né? Nós temos que mudar a história, nós temos que ser instrumentos de Deus, né? E aí, o que acontece? Lá em Timóteo, foi a sua mãe. Pense no que ela passou, ainda mais naquela época, né? Ela tinha um marido grego. Todos sabiam do pai de Timóteo, era grego. Que vocês reparam que o Paulo, aqui, a gente já entende que Timóteo já era adulto, né? Paulo foi lá para pegar ele, para ele começar a acompanhar Paulo. Mas Paulo teve todo um cuidado. Primeiro, Paulo tirou ele de casa, né? Agora ele vai passar a viajar comigo. E aí sim, ele foi lá e fez a circuncisão. Então, todo um cuidado. Por quê? Está aqui na palavra, todos sabiam que ele tinha um pai grego, né? Então, a história de Timóteo, ela é muito bonita, mas tem alguém por trás, né? Tem alguém que teve fé para chegar a esse momento aqui de Timóteo, né? Então, é o que a gente fala, a igreja, ela ensina, mas o lar é que forma. E a gente tem visto aí como é que está o mundo, né? Justamente por isso. A escola ensina, mas é o lar que forma. Se não formar, a gente está vendo mulheres e homens como estão nesse mundo, né? Então, como também a gente aprendeu que a gente deve falar para os perdidos estão dentro da nossa casa também. Então, é a nossa primeira escola. Então, esse primeiro ponto que eu queria deixar para vocês é essa fé da mãe Eunice, da sua avó Lloyd, mas que elas tomaram a responsabilidade para elas, né? Meu filho não está convivendo com judeus, mas ele vai aprender da palavra de Deus. Ele vai saber quem é o Deus Todo-Poderoso, o Deus do milagre. E aí a gente vê essa história linda de Timóteo, a profecia. A sua mãe Eunice não sabia dessa profecia, né? Mas ela foi instrumento, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar para vocês. Bom, segundo ponto. Vou olhar minha hora aqui, né? O segundo ponto é o seguinte. Bom, Ana, eu já entendi que eu tenho que ser um instrumento de Deus. Mas eu estou há anos tentando. Ninguém me escuta. Que a família é mais difícil, né, gente? A gente sabe disso, né? A família é mais difícil. Mas ninguém me escuta, então como que eu faço isso? Tem hora que me desanima.
Então, o segundo ponto que eu trouxe é como inspirar hoje a nossa família a ter fé em Deus, a ter um relacionamento com Deus. Então, o que é inspiração? Inspiração é influenciar, é receber uma influência. E influência é o que mais se fala hoje em dia, né? Então, com a tecnologia aí, o que tem de influencer, só que muita gente influenciando para o lado ruim. Mas nós aqui nessa manhã não, né? O desejo do meu coração é que cada irmã nessa manhã seja uma influenciadora de Deus, uma influenciadora da palavra dele, que aonde vocês passem, alguém fale assim: nossa, quero ser igual essa irmã aí, né? Eu vou chegar lá. Então você já está influenciando. Aonde você chega, muda, o ambiente muda. Isso é influência. Você está influenciando e não falou nada. Então, às vezes, realmente não adianta falar, mas a gente precisa inspirar. Poxa, hoje está difícil, mas amanhã, ó, aquela irmã ali, ela passou por isso. Então, ó, eu também vou conseguir, né? Poxa, olha o testemunho daquela irmã, me inspirou, né? Eu também vou fazer assim também. Então, isso é uma inspiração. Eu trabalho com marketing. Eu vou falar um pouquinho de marketing para vocês. Então, qual é o meu trabalho? Eu passo o tempo todo estudando o mercado, né? E aí eu estudo o mercado e vejo ali uma possibilidade de eu criar um produto, né, que vai satisfazer o público. Então eu vou lá, crio esse produto, pode ser um serviço também, né? E depois eu tenho que fazer o quê? A comunicação desse produto, né? Eu preciso fazer o quê? Influenciar você a ter desejo por aquele produto, que não é difícil com as mulheres, né? Mulher, quando o público-alvo para minha mulher é fácil, né? Então, criei aquele produto, agora eu penso nela. Bom, ela vai ter que desejar aquele produto. E aí a gente fala assim, eu necessito, né? Assim que a gente fala, né? Eu necessito esse produto, né? E aí, você vai lá, eu te convenço, você compra e eu bato a meta para a empresa. Amém, né? Consigo bater minha meta. Então, esse é meu trabalho, é sempre estar pesquisando oportunidade. E aí eu vou lá, ó, tem uma oportunidade aqui, vamos lá, vamos criar, né? Vamos agora comunicar, vamos convencer. Entendi, Ana, agora eu já sei o que você faz. Então, vamos trazer agora para o lado cristão? O que é? A mesma coisa, gente. Eu tenho uma oportunidade agora para falar, né? A gente tem que ter esse cuidado. Agora, não é hora de eu falar. Agora é só hora de eu demonstrar como Deus é bom na minha vida, com os meus testemunhos. Não é hora de eu falar. Ah, agora sim, agora é hora de eu falar. Agora é hora de eu dizer para aquela pessoa, né, que ela precisa se render a Deus, que só Deus na vida dela. Então, gente, a nossa vida cristã é o tempo todo assim. Sendo que a nossa família, a gente tem que estar atento o tempo inteiro. Porque nós precisamos ser inspiração. Ana, como eu sei que eu sou inspiração? É quando alguém, algum familiar seu te liga e fala assim, ora por mim. Nossa, eu estou passando por uma luta, mas eu lembrei de você. Né? Porque familiar é assim, quando eles estão festejando, não lembra muito da gente não, viu? Eles nem convidam, né? Eles falam assim, você não ia gostar, né? Tinha muita gente, nem te convidei. Mas quando está passando por uma luta, minha prima, lembrei tanto de você nessa manhã. Né? Eu recebo mensagem assim, acordei e lembrei de você. Eu, ai, que bom. E aí, minha irmã ou minha prima, eu estou passando por essa luta, precisando da sua ajuda em oração. Amém. Você está inspirando essa pessoa. Porque se ela lembrou de você, é que automaticamente ela lembrou de Cristo. Lembrei de Cristo e sei de uma pessoa que segue Ele, que é temente a Deus e que me inspira. Isso é uma inspiração.
e aí te liga e automaticamente a gente está sempre à disposição, a gente coloca, né, aqui na lista de oração, né, a gente já começa a mover para ajudar aquela pessoa, né? Então, você já sabe que você está sendo uma inspiração. Ah, ninguém está nem aí para você. Não, é o que a Adriana falou aqui do testemunho, né, da irmã Regina. Ela achava que a família dela, não estava nem aí. Pelo contrário, hoje ela está vendo que ela inspira sim, né? Como é que eles agora não estão ali junto com ela? Então a gente sempre inspira sim, por mais que as pessoas não falem, você está inspirando sim, você está influenciando sim, pela palavra de Deus, né? Eu tenho 2 filhos homens. O meu filho mais novo, ele serve a Marinha. Ele não está aqui, coração de mãe, né? Ele serve lá em Manaus. Então ele foi embora. E aí ele me liga e fala assim: mãe, dobra mais a sua oração aí, mãe, porque está difícil aqui. Mãe, jejua, mãe, porque olha o comandante, eu não aguento mais esse comandante. Mãe, a saudade aperta, né? Poxa, mãe, essa semana, ai, como eu queria estar aí no Rio com vocês, né? Mas quem ele lembra, né? E sabe como é que é mãe, né? Quem é mãe aí, quem mais a gente se ajoelha e pede? É para os filhos, né? É o tempo todo, né? Que proteja, que fortaleça, cuida do futuro deles, de cada passo da vida deles, né? Oh, Deus, não coloca doença nenhuma nele, né? Oh, Deus, não faz ele sofrer, ameniza as dores dele. É a nossa oração diária, né? Então, sempre os nossos filhos estão nas nossas orações. Só que eles podem não falar nada, mas você está inspirando, porque na hora eles sabem com quem pode contar. Eles sabem que pode chegar: mãe, está doendo, mãe. Mãe, está doendo. Ora por mim. E eles têm a certeza de que vai ter um joelho dobrado orando por eles, né? Então, isso, gente, é inspiração. Se alguém está pedindo para você: ore por mim hoje. Amém. Eis-me aqui, estou aqui. Essa pessoa confiou em você, tá? Então, isso é inspiração, né? Bom, então que a gente seja, né, uma mulher de fé nas lutas, nos obstáculos, nas adversidades. Uma fé, ela é igual perante a multidão, como dentro do nosso quarto, né? Nós temos a mesma fé, né? E eu também tenho um filho mais velho, né, que é o Luiz Felipe. Ele é professor de educação física e ele tem a sua filha Alice. Quem conhece a Alice aqui, né? A Alice é famosa. A Alice é famosa, né? Então é a minha neta Alice, e que ela faz vídeo chamada, tá, gente? Ela não manda mensagem não, ela faz vídeo, ela tem que ver. Aí ela faz vídeo e fala assim: vó, minha mãe comprou um vestido, eu vou usar na igreja primeiro. Vó, vai vir me buscar para ir para a igreja, né? Então eu louvo a Deus primeiro por todo o carinho das irmãs com ela, porque ela sente isso, né? Desde que ela entra, né? A irmã pede lá uma marquinha de beijo, porque ela tá de batom, me dá a marquinha. Então, assim, hoje, qual é a minha meta? É a Alice. É a minha responsabilidade. Tem os par dela, mas a gente tem que trazer para a gente. Eu sou de Cristo, então eu vou ser discípula da Alice. E eu coloquei isso desde que ela nasceu. E ela está aqui, ela vem toda feliz e contente, tem as amizades dela, né? Minhas amigas, né? E quando ela não vem, ela sente falta, né? Então, hoje, a minha meta é ela, né? São os netos, é uma geração. Eu não sei qual é a profecia de Deus para Alice. Então, é minha responsabilidade ser um instrumento dele, né? Então, a gente sempre tem que focar nisso. Uma fé que transforma gerações. Eu tenho fé
E vocês têm que olhar para a família de vocês e falar: eu tenho fé que meu filho tem uma profecia, a minha neta, os meus netos, né, eles estão cobertos por Deus e eu fiz o meu papel. E é tão lindo, porque aqui na história de Timóteo, Paulo lembra. E ele lembra de uma forma tão bonita, porque ele fala uma fé pura e sem fingimento. Então, Paulo reconhece a família de Timóteo, que aquela avó e aquela mãe preparou ele. Agora eu estou vindo aqui buscar o seu filho, mas você preparou ele para Deus. Agora ele vai me acompanhar, mas quem fez esse papel foi você, né? O seu filho agora é um discípulo. Então, essa manhã, vamos trazer essa responsabilidade. Então, a gente já viu que precisamos ser discípulos de Deus. A gente já viu como inspirar, que nós inspiramos sim, né? E agora a gente vai falar um terceiro ponto. E aí eu vou lá para Timóteo de novo. Vamos lá para 2 Timóteo. 2 Timóteo, agora eu vou falar do 3 e o 4. Dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Paulo tinha alegria por Timóteo. Então, esse terceiro ponto eu queria deixar para vocês a alegria, a nossa alegria, né? Precisamos ser alegres, precisamos ser motivo de alegria para alguém. É tão bom quando a gente vem na igreja e você escuta assim: senti sua falta no culto, eu não te vi no culto, minha irmã. Cadê aquele sorriso, né? Me faz falta o seu sorriso, me faz falta o seu abraço. Eu já escutei dela, né? O seu abraço me faz falta. Então, isso é motivo de alegria. Você tem que ser motivo de alegria. E na sua família, a mesma coisa. Eu tenho que ser motivo de alegria para o meu marido, motivo de alegria para os meus filhos, para os meus netos, né? A gente tem que fazer o bem. Então, se somos de Cristo, nós temos que ter alegria estampada. Ai, Ana, mas tem dia que não é fácil, eu sei disso. Mas como a Adriana também falou, você chega rindo, mas por dentro você está sofrendo, né? Não está fácil. Mas eu tenho que ser motivo de alegria. Eu tenho que ser coluna firmada. Eu tenho que ser. Então, isso é muito importante. E olha como influencia. Paulo estava com saudade de Timóteo, né? A alegria que ele tinha para vê-lo. Então, que a gente também seja esse motivo de alegria para a família, né? Para a igreja, né? Então, temos que ser motivo de alegria para as pessoas, familiares precisam sentir sua falta, amigos precisam sentir sua falta, irmãs da igreja precisam sentir sua falta. Então, Timóteo marcou o coração de Paulo e nós precisamos marcar os corações das pessoas, sendo lembradas igual como Paulo lembra de Timóteo, tá? Precisamos escutar, né? Então, tudo que a gente falou aqui, né? Que sentir falta, né? Que a gente não viu o sorriso, não viu o seu abraço, né? Então, isso é muito importante. E a gente precisa transmitir isso de Deus. Deus é o quê? Deus é alegria, né? Então, se a gente estiver em casa murmurando, né? Se a gente estiver em casa reclamando o tempo inteiro, será que a gente vai servir de inspiração lá do que a gente falou, né? E o quarto ponto aqui que eu trouxe foi o reavivamento. Paulo também faz isso com Timóteo. E aí a gente vai ver em 6 e 7. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus, que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação.
Então, como eu falei para vocês, eu tenho 23 anos de caminhada com o Senhor. E a gente vai amadurecendo, né? E aí a gente começa a se envolver nos ministérios, né? Na casa do Senhor. E aí a gente começa a fazer os cursos, entender da palavra. Só que a gente começa a se pegar em focos em outras coisas. E aí a gente leva isso para casa. Ai, olha, não aguento mais aquela líder do ministério. Ai, não aguento mais a reunião daquele líder. Ai, eu acho que aquele líder o que está fazendo não está certo. Ai, eu estou trabalhando muito na igreja. Será que você está falando com as pessoas certas? Porque os nossos filhos, eles crescem criando conclusões, né? Então tem que ter uma coerência. Você fala que tem que seguir a Deus, mas em casa você está sempre reclamando da igreja. E aí? Né? A gente cai em contradição. E a gente não pode cair em contradição. Né? Se eu estou falando que isso aqui é bom, que você tem que ir para a igreja, então como que eu chego e reclamo da igreja? E os filhos vão crescendo. Os filhos vão observando, né? Lá em Timóteo, Timóteo cresceu observando sua mãe e seu pai. Ele foi ali observando e a mãe dele formou um homem temente a Deus, né? Então, por tudo que ela passou, que eu tenho certeza que ela passou por muitos obstáculos, mas ela passou com fé. Né? Então, esse reavivamento que Paulo escreve aqui para Timóteo é para nós também. Nós precisamos disso. Quando a gente está já nesse ponto, né? Estou cansada, nossa, estou fazendo tanta coisa, eu não paro. Opa, deixa eu voltar lá para o meu primeiro amor. Porque no primeiro amor a gente quer fazer tudo. Né? A gente quer falar, a gente quer salvar todo mundo, né? Ai, meu Deus, eu tenho que falar para todo mundo tem que ser salvo igual a mim, né? E eu quero que vá para a igreja. A gente está naquela empolgação, né? A gente quer fazer tudo. E aí, conforme o tempo que a gente amadurece, a gente vai deixando algumas coisas de lado. Então, a gente precisa parar e ler essa palavra aqui, né? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, eu volto, Senhor, aquele primeiro amor, né? Como eu ia para a igreja feliz, me renova, Senhor. A gente tem que pedir a Ele, né? Me renova, não está fácil, né? As decepções vêm, nós somos seres humanos, pecadoras, né? Às vezes a gente decepciona, sim, a gente é decepcionado, mas a gente decepciona também, tá? Então, a gente começa o quê? A pedir a Deus, renova minhas forças, né? Renova para eu continuar nessa caminhada, porque eu tenho a responsabilidade de transformar minhas gerações. Eu tenho essa responsabilidade é minha. Eu tenho que fazer esse trabalho. Então reaviva, você não está legal, Senhor, eu estou sentindo, né? Eu não estou indo já com tanto ânimo. Então renova minhas forças, Senhor, né? Que eu volte a ter essa fé pura, essa fé sem fingimento. A gente tem vários exemplos na Bíblia sobre fé pura e sobre fé sem fingimento, né? Não é só Timóteo, a gente tem vários. A Fernandinha chegou a falar de Daniel, né? Não tem como a gente não falar de Daniel, né? Vou até ler Daniel, acho que dá tempo, né? Vamos lá, ler Daniel. Daniel é 16. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Daniel 6:10. Falei errado. Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos,
orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou o interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? Então, o que me chama a atenção da passagem de Daniel, e eu queria falar dele, é justamente nessa parte em que ele fala: em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. Então, se hoje tem um decreto, né, de que nós não podemos mais orar nem fazer nenhum pedido, eu creio que nós iríamos orar sim. Mas será que a gente oraria com a janela aberta para que todo mundo visse? Então, isso aqui de Daniel que eu acho tremendo, né? Porque além dele orar, você vê que as janelas se abriam para Jerusalém. Ele não estava preocupado em se esconder de ninguém. Ele orava 3 vezes por dia. Já temos que aprender, né, com Daniel, que hoje em dia não é fácil. Só que além disso, Daniel não se escondeu. Ele não estava preocupado se alguém ia ver, mesmo com esse decreto. Fé sem fingimento, né? Uma fé pura. Joquebede, né? Mesma coisa, né? Foi lá o decreto, né, do rei do Egito em matar todos os recém-nascidos. E o que ela fez? Pegar o seu filho recém-nascido, colocar num cesto e jogar no rio Nilo com uma fé de que alguém ia salvar ele. É uma fé sem fingimento, é uma fé pura, né? E vários exemplos, senão a gente vai ficar a manhã toda aqui, né? Porque tem muito exemplo na Bíblia sobre isso. Então, toda vez que vocês se sentirem, olha, não estou bem hoje, pensa nessa fé pura, nessa fé sem fingimento. Deixa eu ler, fortalece muito, né? Como me fortaleceu, que eu comecei a ler, né? E me chamou a atenção isso. Falei, gente, como pode, né? É muita coragem, né? Tem um decreto, não fecha a janela não, a janela vai continuar aberta. Eu vou ficar orando sim, né? Então, é uma fé que a gente tem que ter hoje. Hoje a gente tem que ter essa fé. E com essa fé, a gente vai inspirar gerações, a gente vai transformar gerações. Então, nessa manhã, o desejo do meu coração é isso, minhas irmãs, que vocês sejam inspiradoras de Jesus Cristo, né? Que vocês influenciem, que vocês entrem hoje na casa de vocês diferente, né? Eu vou entrar na minha casa influenciando, porque eu sou de Cristo. Amém? Eu fiz aqui algumas conclusões que eu vou passar para vocês. Eu já embaralhei tudo aqui. Vamos lá. Vou passar aqui para vocês algumas conclusões, tá? Primeira conclusão: precisamos ser instrumento de Deus para transformar gerações. Segundo, seja inspirada a falar as boas novas de Jesus. Seja um testemunho vivo das maravilhas do Senhor. Que sejamos motivos de alegria para todos ao seu redor. Continue orando, ensinando, amando e sendo exemplo. Mas que você veja agora, né? Então, às vezes, nós não estamos vendo. Ana, eu estou escutando tudo que você está falando, mas o meu filho está lá, né? Meus netos estão lá. Mas a semente está sendo plantada. Está sendo, creia nisso. E é no tempo de Deus, não é no nosso, né? Como eu falei para vocês, a gente conta, né? Eu falo sempre, meu marido, foi 2 anos e meio orando por você. Mas a gente passa, mas a gente sabe, está ali plantado, né? Eu fiz a minha parte, eu fui instrumento nas tuas obras, né? E aí a gente depois vai vendo, olha que maravilha que foi a mãe Eunice,
vê aí o seu filho Timóteo, que motivo de orgulho, né? Seu filho indo embora com Paulo para começar as suas viagens, as suas missões, saber da profecia de Deus, né? Então, isso é maravilhoso. E a gente vai passar por isso, irmãs. Creiam nisso que a gente vai passar por isso. Amém? Eu vou fechar com o versículo e eu trouxe Salmos para fechar, mas eu recebi da Juliana, né, o versículo e eu falei, não, vai ser com esse que eu vou fechar, né? Porque Deus me deu esse hoje pela manhã. Então, mesmo é Isaías 40, de 29 a 31. Mesmo cansado, continue. Deus renova as suas forças. Amém? Vamos orar, irmãs? Amém. Ó Senhor, meu Senhor Deus Todo-Poderoso, entra agora na Tua presença, Senhor. Ó Deus, clamando o Teu poder, Senhor, o Teu poder que tem de transformar, Senhor, vidas e gerações, Senhor. Ó Deus, transborda, Senhor, todas as famílias aqui das minhas irmãs, Senhor. Oh, meu Deus, Pai amado, visita a nossa família, Senhor. Visita também a nossa linhagem, Senhor. Senhor, vai lá na raiz. Vai lá na raiz de toda a história que tem aqui, Senhor. Vai lá, meu Pai, e cura, Senhor. Cura toda a dor, Senhor. Cura todo o trauma, Pai. Cura toda maldição, Senhor. Oh Deus, cura tudo de ruim que tem geração em geração nessa família, que caia por terra, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai amado. Oh meu Deus, que cada irmã aqui, Senhor, que cada filha tua, Pai, seja uma influenciadora, meu Pai amado. Oh Deus, que cada filha tua aqui, Senhor, Pai amado, escreve uma nova história hoje, Senhor. Elas vão chegar em casa diferente, meu Pai amado. Uma nova história vai começar nessa manhã na vida de cada filha tua, Senhor. Mas uma história, meu Pai, marcada pela presença de Deus, pelas bênçãos de Deus, pelas maravilhas de Deus, Senhor. Oh Deus, e elas vão testemunhar, Senhor, o que Deus tem feito, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh meu Deus, nessa manhã eu te peço, Senhor, levanta homens e mulheres de fé, Senhor. Homens e mulheres na família delas, Senhor, na nossa família, meu Pai, de uma fé pura, uma fé sem fingimento, meu Pai amado. Que os filhos, Senhor, sejam flechas em tuas mãos, Senhor amado. Oh, meu Deus, que os pais, Senhor, dessas famílias, Senhor, sejam colunas, Senhor, mas colunas firmadas na tua palavra, meu Pai amado. Oh, Deus, oh, meu Pai, traz alegria a esses corações, Senhor. Se algum coração entrou hoje triste, meu Pai, transforma nesse momento, Senhor. Oh, Pai, que as tuas filhas sejam tocadas, Senhor, e sinta a tua alegria. Pai amado, a tua alegria vai fazer a diferença na vida delas nessa manhã, Senhor. Transborda, Senhor, alegria, Senhor, na vida das tuas filhas, Senhor. Oh Deus, te peço também que renove, Senhor. Oh Deus, dá um renovo, Pai. Pai, tu sabes o que cada filha tua está passando, Senhor. Então renova nessa manhã, Senhor. Vai tratando, vai cuidando, Senhor. Oh Deus, nos coloca no colo, Senhor, porque a gente sente, Pai amado, a gente sente o teu abraço, meu Pai. A gente sente o teu carinho, Senhor. A gente sente a tua mão sobre a nossa cabeça, Senhor. E desde já eu te agradeço, meu Pai. E que o Espírito Santo, Senhor, governe, Pai, em todas as gerações das tuas filhas que estão aqui, Senhor. Oh Deus, que seja uma geração temente a ti, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu já te agradeço. Muito obrigado por essa manhã. Amém.
Amém. Glória a Deus. Adriana. Quem recebeu de Deus aí? Amém. Mas olha, uma coisa maravilhosa. Sabe o que foi aqui? Vocês estavam aí, quem não tem filho, quem não tem neto, estava super feliz, né? Tipo assim, Ana Paula, ótimo, maravilha. Tá bem? Só espera um instantinho, não, rapidinho, deixa eu... Tomei. Bom dia, minhas irmãs. Paz do Senhor a todas. Amém? A Adriana fez aniversário essa semana e ela falou para mim assim, não faça nada no encontro feminino. Então, meu sepultamento é amanhã no Jardim da Saudade. Eu quero agradecer a todos, né, e todas que me ajudaram a fazer essa surpresa. Pode relaxar, fica aqui. Pode ficar aí, Ana. E eu quero convidar todas vocês a ficarem de pé nesse momento. Nós agradecemos a Deus pela vida de Adriana. Eu particularmente, né, que sou muito abençoado por ela, né? Esse ano a gente faz aniversário de casamento no mesmo mês do aniversário dela, né? Então, ela fez agora dia 10 e amanhã a gente faz aniversário de casamento também. São 29 anos e 29 anos que ela tem abençoado a minha vida. Nos últimos 6 anos, não há nada aqui que tenha sido feito nessa igreja que não tenha tido a mão dela. Uma mulher de Deus, uma mulher especial, uma mulher que ama a obra assim de uma maneira intensa, né? Vocês não têm ideia do quanto, qual é o tamanho do amor dela por vocês, né? Às vezes eu estou quieta e ela vem, ó, a irmã fulana está com uma situação assim assada, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu falei, tá bom. Daqui a pouco ela vem, ó, apareceu a outra irmã agora, a irmã também está com essa, a gente tem que ir lá fazer uma visita a ela. Eu falei, a gente vai. Então ela está o tempo todo se preocupando, o tempo todo se importando, o tempo todo orando e clamando a Deus pela vida de vocês, né? Muitos acham que ela tem um temperamento mais duro, né? Mas é só casca, só casca, né? Por dentro tem um coração extremamente amoroso, tem um carinho muito grande por todas vocês, pode ter certeza disso. Não há um dia sequer que ela não venha falar comigo de vocês. Não há um dia sequer. Eu acho que ela conversa mais comigo sobre vocês do que sobre a gente. Mas Deus tem abençoado ela de uma maneira tão especial. E eu quero compartilhar este momento com ela, junto com vocês, agradecendo a Deus pela vida dela, por mais um ano de vida que ela completou essa semana. Amém, minha filha? Que Deus te abençoe, que você continue sendo essa mulher tão especial para nós. Obviamente, a gente não vai abrir o bazar hoje, apesar dela ter anunciado, porque tem um bolinho ali atrás, a gente vai cantar parabéns, entendeu? Por isso que eu falei que o sepultamento é amanhã, no Jardim da Saudade. Porque ela não queria, ela não sabia, e fazer surpresa para ela é um desafio muito grande. Tem que envolver um pelotão de gente, né? E a gente, graças a Deus, conseguiu fazer isso. Então, antes de eu passar a palavra para ela fazer o fechamento, creio que vou orar pela Ana Paula também. Eu quero depois, eu vou levá-la lá para trás. Eu queria que vocês fossem para lá, porque a gente quer cantar parabéns, quer agradecer a Deus pela vida dela. Vamos fazer isso aqui agora. Mas que você possa continuar orando pela vida dela, para que ela continue sendo essa mulher tão especial, não só na minha vida, mas na sua vida também, eu creio. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela vida de Adriana, meu Pai. Eu quero te dizer, Senhor, que ela é o maior presente que eu recebi na minha vida. E tenho certeza, Pai, que esta igreja também tem sido muito abençoada através da vida dela. Que o Senhor possa multiplicar os seus anos de vida com saúde, com paz, com amor, Senhor, com prosperidade. Que ela possa, Senhor, continuar sonhando e vendo os sonhos dela realizados na Tua presença, meu Pai.
Nós te louvamos, Senhor, por ela ser quem ela é. Esta mulher idônea, esta mulher amorosa, esta mulher lutadora, Senhor. Esta mulher, Senhor, que não permite que nada venha ficar entre ela e o Senhor. E que tanto também tem lutado por esta igreja, meu Pai. Que o Senhor possa abençoá-la grandemente. Que ela possa ver os resultados, Senhor, da semeadura que ela tem feito, ó Pai. Pois nós estamos semeando e cremos que veremos essa grande colheita, meu Pai. Pois a colheita não é para nós, a colheita é para o Teu reino, Jesus. E eu creio que ela verá essa colheita na vida dela, meu Pai. Pois o Senhor é fiel, o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido fiel a ela, meu Pai. Eu creio que o Senhor continuará abençoando a sua vida, rica e abundante. Pai querido, Pai amado, nós como igreja do Senhor estendemos as nossas mãos e te pedimos, ó Pai, abençoa a vida da Adriana, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que a igreja do Senhor diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Obrigada, irmãs. Eu sei do carinho de vocês. Amanhã já está sem braço, sem perna aqui, porque eu não vai ficar feio. Vou ter que falar. Mas antes de eu terminar, né, porque eu quero terminar, eu quero agradecer o carinho de vocês, as palavras. Eu recebi tantas mensagens, eu fiquei tão feliz, né? Eu sei que, na verdade, assim, como ele fala que eu fico falando para ele o tempo todo de vocês, é porque para mim é uma alegria ver o que Deus está fazendo e pode fazer na vida de cada um. Então eu falo assim, Senhor, a minha felicidade não é só eu quero ver a felicidade na vida de vocês. Eu não consigo realmente ver ninguém passando por uma luta, uma necessidade, eu fechar meus olhos e ir dormir. Não tenho, eu tenho que orar, eu tenho que ficar clamando a Deus, acordar de madrugada, vamos lá, Senhor, por favor, aquela irmã, Pai, não sei o que. Eu faço isso porque eu amo a obra de Deus, eu amo esse Deus e por Ele é tudo, né? Mas o que eu queria falar, para fechar, né, da Ana Paula, seguinte, às vezes a Ana Paula falou com muita propriedade, sou grata a Deus pela vida da Ana, e o que ela falou é tremendo mesmo. Nós temos uma responsabilidade. Mas aí fica aquela irmã que não tem filho, que não tem neto, e aí fala assim, isso não é para mim. Vou te dizer uma coisa, peça a Deus para gerar em você filhos espirituais. Sabe por quê, irmãs? Eu tenho Raquel e eu tenho Thierry, né? Mas eu oro a Deus por algumas pessoas que Deus me deu, em especial, que são meus filhos espirituais. Ele falou, Adriana, você vai cuidar de um, você vai cuidar de outro. Aquele é seu filho espiritual, aquela é sua filha espiritual. E eu faço isso, eu começo a buscar dentro da igreja pessoas em que eu possa estar discipulando, eu estar falando de Deus, e isso é muito importante. Então, se você não tem filho, se você não tem neto, se você, eu acho que só eu e pronto, não, peça a Deus filhos espirituais. Para você ter ideia, hoje eu recebi uma cartinha de uma filha espiritual minha, de que eu oro por ela, eu oro pela geração dela. E ela falou que quando eu ficar bem velhinha, ela vai cuidar de mim. Olha que bênção. Aí a Raquel já se aproveitou e falou, oba, bom saber disso, porque quando eu precisar, eu vou lá buscar você. Então, a gente precisa, como a Ana Paula falou, inspirar pessoas. A gente precisa, os nossos filhos, os nossos netos, a gente precisa. Se você tem neto como a Ana Paula tem, está na tua casa naquele dia, senta, lê a Bíblia com ele, compra livros. Olha aqui um livrinho de história para a tua idade. Olha, vamos ali no cinema ver aquele filme que fala de Jesus. E não sei o que. A gente pode muito. E a gente não pode, o legado, ficar com a gente, preso a gente. E Deus, guarde isso, Deus é um Deus de gerações. Deus, quando Ele chamou Abraão, Isaac, Jacó, e assim Ele foi, porque nosso Deus se preocupa com famílias, Ele faz uma movimentação em famílias, Ele salva através de famílias. Então, nós temos um papel grande nessa geração, amém? Que a gente não morra
sem ter feito tudo que Deus queria que a gente fizesse, tá? Então, muito obrigada, Aninha, pelo cuidado, por ter feito essa mensagem que eu sei que veio do Senhor. Tá bom? Então, nós vamos agora para lá, para minha festa. Eu falei, eu não quero nada, mas é isso aí. Então, estão todas convidadas para ir lá. E Cida também, que hoje faz aniversário. Amém? Olha, que tudo.